Olá, queridos, bom dia. Deus abençoe tua vida. Em mais um dia que nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, eu convido você a estar transmitindo esse link, compartilhando esse link com seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Nós sempre temos dito, e isso nunca vai mudar, né? Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. E ela não volta vazia. Eu amo esse versículo de Isaías 55. Porque muitas palavras no mundo hoje, palavras de homens, né? Elas têm voltado vazias. As pessoas falam e não cumprem, prometem e não cumprem, se posicionam sobre algo, logo depois elas mudam de opinião, mas o Senhor não. Ele é imutável. Ele se posiciona, ele exatamente tem uma opinião sobre as coisas, muito bem formada, e quando ele promete algo na sua palavra, quando ele libera uma palavra, aquela palavra é a verdade, nós podemos ficar com ela, né? Num tempo em que vivemos assim de tanta superficialidade, até mesmo pelo crescimento das redes sociais, dos relacionamentos digitais, né? Dos relacionamentos que são construídos em cima de uma plataforma. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus de relacionamento pessoal, nunca superficial, jamais. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós precisamos entender que a palavra dele é a verdade, não volta vazia, ele não é homem para mentir, e ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ainda tem mais isso. Amém? Então, fique com essa certeza, antes de qualquer mensagem, antes de qualquer momento que você for se aproximar de Deus, através da leitura, da comunhão. A palavra dele não mente, não volta vazia. Ele libera e é exatamente daquela maneira que vai acontecer. Amém? É exatamente daquela maneira que vai acontecer. Então, compartilha aí com seus contatos e vamos já entrar naquilo que Deus quer falar com a gente hoje. Bem, nesses dias nós temos meditado bastante sobre a vida de Josué, os feitos de Josué, e o livro de Josué, não é, ele já começa após assim um momento de luto. Na verdade, juntamente com o luto da morte de Moisés, o livro de Josué começa assim: Deus falando para ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai se levantar, porque você tem um povo para fazer atravessar o Jordão, conquistar reinos, nações. Você vai depor reis, você vai tirar reis de lá e você vai tomar posse daqueles lugares, que exatamente são os lugares que eu tenho para o meu povo. Então, o livro de Josué, assim, ele já nasce forjado num momento muito difícil. E no desenrolar do livro de Josué, você vê ali muitas batalhas, porque Josué precisava, porque ele tinha uma palavra de Deus sobre isso, ele precisava tomar posse daquelas terras para entregar aquelas terras para o povo de Deus. E hoje, para nós, embora nós estejamos na Nova Aliança, no Novo Testamento, inclusive baseado em superior aliança e superior promessa, há de ter em nós um sentimento de batalha para que nós venhamos arrancar dos nossos caminhos, pela fé no nome de Jesus, pela fé no poder de Deus, aquela força espiritual da maldade que muitas vezes está lá prendendo aquilo que Deus tem para nós. Sabe? Aquela força espiritual que está entre nós e aquilo que Deus tem programado, preparado para nós. Hoje não é diferente. Precisa haver essa luta, né? E até eu comentava num culto que às vezes as pessoas dizem assim: nossa, mas Jesus já conquistou tudo por mim. Ele já conquistou, já fez tudo,
né, já venceu na cruz, então agora tá tudo certo. Mas se não houver em nós um sentimento verdadeiro acerca do que a palavra nos manda fazer, que é expulsarmos aquele mal das terras que Deus tem para nós, para que a gente venha tomar posse. Não é porque Jesus conquistou que aquilo vai chegar para mim de mão beijada. Existe uma batalha espiritual. Não é porque Deus tinha promessa para o povo de Israel que eles iam entrar na terra. Eles poderiam entrar na terra, mas eles precisavam antes expulsar o mal que estava lá, ou seja, aquele outro povo que estava lá, que não fazia parte do povo de Deus, era um povo que não fazia parte do povo de Deus, que tinha que sair de lá para que o povo pudesse entrar na terra e tomar posse. Eles não poderiam conviver com aquele povo. Ou eram os israelitas, ou eram aquele povo. E se a terra era dos israelitas, eles precisavam tirar aquele povo de lá para poder entrar. Né? Isso mostra para nós hoje também que nós precisamos tirar muita coisa de dentro de nós, arrancar muito pensamento errado, a forma da gente tentar entender a Bíblia, para que o novo de Deus, para que a visão do Espírito entre e viva em nós, e permaneça em nós, e aquilo seja como que um alinhamento com a palavra de Deus. Às vezes a gente quer que a fé conviva com a incredulidade, não vai dar certo. Nós queremos que a coragem conviva com o medo, não vai dar certo. Nós vamos ter que expulsar, sabe, aquela incredulidade que está lá dentro de nós, que nós sabemos que é prejudicial, que macula a fé pura. Nós vamos ter que batalhar contra aquilo, pelo poder da palavra, para que a fé viva ali. Então, aquilo era uma sombra para nós e hoje nós precisamos viver a realidade disso. Precisamos expulsar, precisamos tirar dali da nossa vida. Precisamos não nos acostumar mais a viver dessa maneira. Né? A Bíblia diz que não tem como uma fonte de água doce ela jorrar água salgada também, ou ela é doce ou ela é salgada. Muitas vezes nós estamos ali alternando, ora é água doce, ora é água salgada. Momentos de fraquezas todos nós temos. Agora, uma escolha de pensamento, uma escolha do estilo de vida, de crer em Jesus, isso aí precisa estar em nós. Momentos de fraqueza é uma coisa. Agora, nós alimentarmos a fraqueza, e ora a fraqueza e ora a força de Deus em nós, aí já são outros 500. Aí já é um outro momento, né? Uma outra coisa. Então, o Senhor, Ele quer nos ensinar que, para que nós venhamos entrar nos lugares que Ele tem, vai haver uma batalha de fé hoje. Hoje você não vai precisar pegar a espada como Josué pegou. Né? Hoje você não vai precisar arrancar a cabeça ali dos inimigos, embora hoje muitos gostariam, né? Ainda de estar naqueles tempos. Mas não é o caso. Hoje não é assim. Mas nós vamos ter que arrancar a cabeça do inimigo, do diabo, dos demônios e lutarmos. As nossas armas, elas são espirituais em Deus. São totalmente espirituais. Então, quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos de uma forma diferenciada. Então o livro de Josué começa nesse momento de luto ali, de dificuldade. É óbvio, né, gente? Josué era humano também. É claro que foi um momento difícil para ele e para o povo, enquanto que Moisés não estava ali mais, né? Moisés era um ponto de referência para Deus. E agora Josué então assume esse lugar. Mas nós precisamos ver o seguinte, que antes de Josué operar nesse lugar, ele andou ao lado de Moisés. Ele foi discipulado, ele foi treinado. Ele aprendeu com Moisés. Não foi assim. De repente Moisés morre, Deus fala, Josué, levanta e vai lá. Havia todo um contexto. Então, o Senhor vai mostrando para nós o quê? Que precisa haver um crescimento espiritual, um amadurecimento, um treinamento da parte dele para a nossa vida. E não é tempo de igreja, é tempo com Deus. É tempo de qualidade com Ele. É um aprendizado pessoal com a pessoa do Espírito Santo.
É um aprendizado da palavra de Deus no espírito, não na alma. Não enquanto eu tento entender a Bíblia com a minha razão, mas com o espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então houve um crescimento ali na vida de Josué, um caminhar na vida de Josué, até que ele ocupasse aquele lugar. E depois que ele entra, então, ele começa literalmente, vamos dizer assim, com a mão na massa. Ele já começa a fazer o povo caminhar para aquilo que Deus tinha para o povo. Para que o povo tomasse posse daquilo que era deles por herança, por direito. Então nós vamos lendo o livro de Josué e começam várias batalhas, sangrentas mesmo. Reis sendo mortos, reinados inteiros sendo subjugados debaixo da autoridade do homem de Deus, debaixo da autoridade de Josué. Coisas tremendas acontecendo, tomada de cidades inteiras, que uma das que a gente mais fala e conhece é Jericó, que foi assim algo sobrenatural. Você vê o povo lutando, o povo entrando para extirpar ali o povo de Jericó, porém houve toda uma atuação de Deus anteriormente, não é? Quando Deus manda eles estarem ali sitiando Jericó, a Bíblia diz, ninguém entrava e ninguém saía de Jericó. E o povo estava ali, ao redor dos muros de Jericó. E os muros de Jericó não eram muros como esses que a gente tem na casa da gente hoje. Eram muros extremamente fortificados. E dentro desse contexto, você vê a atuação sempre primeiramente de Deus, que é o que até nós falamos sempre, né? Às vezes a pessoa passa uma luta, ela tenta fazer de tudo, aí quando nada deu certo, ela vai lá e faz o quê? Ora. Aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue há anos, ela buscou ajuda com todos os médicos que ela pôde. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, todos os recursos financeiros. E ainda indo a pior, ela foi ficando cada vez pior, porque nada daquilo resolvia. Aí, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi a Jesus, tocou no Senhor, o Senhor a curou. Ali, ela não tinha Jesus o tempo todo disponível para ela. Ela foi andando como aquela pessoa que não conhece a Jesus e tenta de todas as maneiras ser feliz, resolver seus problemas, resolver sua vida, e ela ouve falar de um Salvador, ela se inclina, se humilha e é tocada. Mas e o cristão, que tem toda a palavra disponível para ele, e ele ainda continua muitas vezes vivendo assim? Ele age e faz tudo o que ele pode, usa todos os recursos naturais, intelectuais, emocionais, financeiros, físicos. Aí quando nada mais deu certo, aí ele lembra, agora eu vou orar. Não é diferente, né? Então, é um erro muito grande. E aqui nós vemos Deus atuando em primeiro lugar. Deus direcionando o seu povo, eles fazendo exatamente como Deus havia dito para eles. E aí os muros caem por terra, eu não vou entrar nisso agora, nesse momento. E eles tomam posse, e eles vão seguindo depois em outros lugares e vão tomando cidades, vão tomando territórios. É hoje Deus querendo que o cristão tome territórios em meio ao cosmos, em meio ao mundo, para que ali ele plante a palavra de Deus, para que ali ele seja um agente de Deus na terra, né? Enquanto Deus quer usar em vários segmentos, profissões, lugares, Deus quer colocar o povo dele ali. Deus quer que o povo dele tome posse daqueles lugares, para que o seu povo seja influência naquele lugar. E é você que Deus quer usar. Na tua área de abrangência, onde Deus tem te plantado, onde Deus tem te colocado, Ele quer que você influencie o meio, que você seja um agente poderoso dele ali. Aí vai entrar a tua fé, não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, intelectualidade, capacidade, mas é pela unção do Espírito Santo em você, a sabedoria vinda do alto. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar maneiras e formas
de você ser usado ali por Ele, nesse ambiente, nesse tempo, para a glória dEle, para que a palavra dEle, o Evangelho, chegue àquelas pessoas, aos perdidos, para que você viva o ID, a grande comissão do ID. Nenhum de nós está fora disso, nenhum de nós está isento disso ou liberado por Deus disso. Muito pelo contrário, nós estamos dentro dessa comissão. E precisa haver em nós, então, um movimento nesse sentido. Ah, mas eu só sou uma dona de casa, como se ser uma dona de casa fosse algo pequeno. Nós sabemos que não é. É um ofício, é uma responsabilidade ilustre, tremenda, maravilhosa. Como dona de casa, ela também pode viver o ID, ela também tem contato com pessoas, ela também tem a área de abrangência dela, e Deus quer usá-la dessa maneira, nesse lugar. Então nós vemos Josué crescendo em Deus, no sentido de tomar posse dos lugares que Deus queria que ele tomasse posse, liderando o povo de Israel. E tem esse momento aqui em Josué 10, gente, é muito tremendo, é muito fabuloso. Às vezes nós lemos e passamos por cima, ou às vezes até já nos esquecemos disso aqui, porque para nós parece algo porque é sobrenatural. Então para nós fica algo tão fora do nosso controle, que nós preferimos não meditar nisso. O tamanho da influência que Deus quer trazer para a terra através do seu povo. E quando nós chegamos ali, em Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, ali a palavra de Deus nos fala o quê? Dos homens de Deus, que Deus pôde usar nesse tempo, no tempo deles, que esses homens que a terra não era digna de que esses homens pisassem aqui, tamanha nobreza deles. Embora fossem homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas fraquezas, foram homens que escolheram andar por fé no poder de Deus, crendo que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que eles pedissem. E hoje que nós estamos debaixo de superior promessa, debaixo de superior aliança, nós não somos muitas vezes atrevidos o suficientes, corajosos o suficientes para andarmos nisso. Porque nós sempre temos a mania de olharmos para as nossas fraquezas e falarmos assim: ah, mas como que Deus vai me ouvir? Eu deveria ter orado mais tantas horas, eu deveria ter feito mais tantas horas de jejum. Como que Deus vai me ouvir agora? Quem sou eu? Eu não sou pastora, eu não sou pastora, por que Deus vai me ouvir? Então nós vamos colocando empecilhos. A palavra nunca vai embasar esses tipos de empecilhos que nós colocamos. Deus não se compromete com isso. Amém? Ele se compromete com a minha fé. E a minha fé, ela deve ser incondicional no que Cristo fez, não em mim mesma. O momento que eu coloco a fé em mim, eu já pequei. Então nunca vai acontecer. Eu posso ter jejuado 40 dias. A fé deve continuar no que Cristo fez, não na minha obra, não naquele acontecimento ali, não naquela consagração. A consagração é para que eu ouça Deus, é para que o meu espírito fique sensível, é para que eu entenda que Cristo tem poder para me libertar dos meus pecados, não porque eu vou mover mais um pouquinho a Deus. E aqui, nesse momento, eu vou ler apenas um versículo, aqui em Josué 10, versículo 12, olha só. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Aqui tem uma exclamação mesmo. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem,
Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Josué tinha convicção, Deus luta por Israel. Quando eu tenho convicção que Deus luta comigo e por mim, que Jesus luta comigo e por mim, eu vou ter ousadia de fazer orações específicas na presença do Senhor, para que aquele problema cesse, para que aquele problema pare, para que aquele mal espiritual da maldade cesse, para que eu amarre o poder do inimigo pelo poder do nome de Jesus, expulse aquele mal que está atuando na minha vida, na minha casa, na minha família. A autoridade de Deus em nós, não em nós mesmos, a autoridade dele, pelo nome de Jesus. O sol para, a lua para, e a Bíblia diz que nunca antes nem depois houve um dia como esse. Só que a Bíblia ressalta, quando um homem orou a Deus. Gente, um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E eu te falo nessa manhã, nessa hora, o que você tem esperado? O que um homem e uma mulher como você pode fazer? O que você tem esperado para fazer essas orações específicas e direcionadas na presença do Senhor? Faça isso em nome de Jesus e você vai ver a glória de Deus. Seja ousado na fé, seja atrevido na fé por causa de Cristo Jesus, amém? Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento, por essa palavra específica, Senhor, que essa palavra possa falar profundamente aos corações, que sejamos atrevidos e ousados em Ti, Senhor. Aleluia, não é por nós, não é por nós. Só que precisa haver em nós uma inconformidade com as situações, para que o teu nome seja reconhecido na nossa vida e glorificado. Pai, ajuda esta pessoa que me ouve agora, que está com situações terríveis até mesmo para resolver, e ela às vezes até fica esperando a oração de um pastor, de alguém por ela, enquanto o Senhor está dizendo para ela agora: levante-se como homem, como mulher, e ore, e fale a mim, e declare o que a minha palavra diz, e você verá a minha glória. Eu sei que é isso que o Senhor deseja de nós nessa hora, e é isso que nós vamos fazer, Pai, para louvor do Teu nome. Fortaleça o espírito dessa pessoa, o homem interior, o coração dela, e que todo mal que tem tentado agir, amarrando a mente e o coração dessa pessoa no fracasso, na mentira que o diabo tem trazido, caia por terra e que ela possa ver a grandeza da tua palavra e ser ousada em fé na tua presença. Eu oro isso por cada pessoa e família que me ouve, e que sobre esta casa a tua unção venha, unção de cura, poder e libertação. Em nome de Jesus te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe tua vida. Até o nosso próximo maná, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau.